Nas festas era o vexame total, sabe? E a minha mãe ficava super triste, chegava a chorar. Priscila, o que você está fazendo com você? Você vai ficar bonita, mas você vai ficar viciada. Eu encho o carrinho de coisas e a hora que eu vejo, eu saio deletando tudo, fecho o site, jogo o telefone longe e entro em desespero de chorar e por aí afora. Sentar numa mesa, pedir uma pizza, aquilo já não era mais prazeroso pra mim. Prazeroso pra mim era ir numa loja e comprar roupas. Pra você admitir é difícil, né? Às vezes você acha que tá bem compulsivo, mas você acha que é normal. Todo gordo sabe disso. A gente tem um problema muito grande em se encontrar em várias situações. Uma delas é a roupa, né? Então eu sempre tive muito problema de... Quando eu estava no auge dos meus 140 quilos, eu não achava, não encontrava roupa, né? Eu lembro que meses antes da cirurgia eu tive o casamento de uma amiga e eu tinha que comprar roupa para ir nesse casamento e não achava. A ponto de eu chorar dentro da loja e a dona da loja se propor a comprar para mim, a mandar fazer uma roupa especial para mim poder ir no casamento. E aí quando você emagrece, a primeira coisa é o corpo, lógico, né? Então... eu comecei a ter compulsão, tudo que eu vejo, que eu acho que vai servir, que eu gosto, eu compro. Às vezes a mesma roupa, eu compro 3, 4 peças iguais, só de cores diferentes. Compro 3, 4 pares de sapato de uma vez só, hoje mesmo chegou uma sacola. De uma compra que eu fiz pela internet. Uma coisa que me marcou bastante foi quando eu fui renovar o meu guarda-roupa, porque até então eu só apertava as roupas que eu tinha e já não dava mais para apertar, porque as roupas já estavam ficando deformadas. Eu fui em uma loja. E entrando nessa loja, eu nunca esqueço. Eu dei de frente com um manequim que tava com uma blusa xadrez e uma camisa xadrez e uma calça branca. Aí eu virei pra vendedora e falei bem assim, eu quero aquela calça e aquela camisa. Você tira pra me experimentar? E eu experimentei e a roupa caiu muito bem. E aquilo foi uma das maiores felicidades que eu tive na vida, porque as roupas me escolhiam. Eu não escolhia as roupas. Eu entrava dentro da loja e sempre levava o que me servia. Naquele momento eu vi que não era mais assim. Eu sempre me arrependo. Eu aperto o botão do cartão de crédito e eu já me arrependo no segundo seguinte. Mas eu sempre ouvi dizer que quando você faz a bariátrica, alguma coisa abre, né? Tipo, você troca mesmo uma compulsão por outra. Eu sei que tem gente que começa a fumar, a gente começa a beber e por aí afora. E no meu caso eu senti que eu mudei mesmo. A compulsão da comida... Eu sempre fui consumista, mas não ao extremo. Né, não no nível que eu sinto hoje a compulsão. Todas essas compulsões, elas estão dentro de uma tentativa desse sujeito a preencher alguma coisa que antes era a comida que preenchia. O prazer que ele sentia minimamente em se alimentar, em comer algo que não era nutritivo e por isso foi desenvolvendo obesidade ou transtornos ou questões físicas, né? Uma tentativa de prazer imediato, né? Eu percebo esse paciente que vai atrás de compras, uma para satisfazer uma autoestima, né? Uma confiança que ele não tem. Então eu preciso mostrar algo para esse mundo, eu preciso dizer que eu tenho um corpo agora diferente, que eu posso... E eu vi que eu estava já passando dos limites, quando o meu cartão chegou a vir R$8.000 e meu guarda-roupa estava cheio de roupas com etiquetas e roupas parecidas. E eu já estava com 90 pares de sapato. E meu pai pagou as minhas contas e mesmo assim eu tinha outro cartão que eu continuei me endividando, continuei comprando roupa e aquilo me fazia feliz, porque comer é prazer. Quando você faz a cirurgia bariátrica, a sua limitação para comer é muito grande. Você tem que comer pouco, então eu perdi o prazer para comer. Sentar numa mesa, pedir uma pizza, aquilo já não era mais prazeroso para mim. Prazeroso para mim era ir numa loja e comprar roupas e me sentir bonito com aquelas roupas, e isso era prazer para mim. Mas isso foi tomando um rumo que eu não consegui mais controlar. Eu sou uma pessoa de natureza, eu sou muito ansiosa. E eu ficava muito ansiosa com a pressão das pessoas, dizendo que eu tinha que emagrecer, que eu não podia alargar o meu estômago, que eu tinha que manter o peso. Então eu sempre bebi.
né? Antes de fazer a cirurgia eu bebia, só que eu percebi que eu comecei a perder o controle. Eu estava em casa, eu bebia alguma coisa e ao invés de eu ficar numa taça de vinho, eu tomava a garrafa de vinho inteira. E aí, nas festas, era o vexame total, sabe? E a minha mãe ficava super triste, chegava a chorar. Priscila, o que você está fazendo com você? Você vai ficar bonita, mas você vai ficar viciada, toma cuidado. E em contrapartida, os meus amigos adoravam, porque eles, nossa, você é a alma da festa, você... Só que assim, eu acho que a gente não pode induzir ninguém a se viciar em alguma coisa. Que o médico falava que eu era uma bomba relógio, né? Bebia, fumava, tinha apneia, às vezes chegava a ficar 1 minuto com a apneia na hora de dormir. E aí eu decidi fazer a bariátrica. O primeiro ano foi bem tranquilo, aí depois de 1 ano, chocolate eu gosto muito, né? Então eu comecei a comer bastante chocolate, esse caso da bebida alcoólica também, porque você come menos, então o líquido vai que vai, né? Eu sempre fumei, aumentei o cigarro. Eu não bebia, eu troquei esse prazer da comida, né? Dessa compulsão de comer para beber. Eu comecei a me controlar com muita dificuldade. Depois eu fui fazer terapia e aí eu consegui melhorar a situação. Hoje em dia, se eu ainda tô numa festa e tô muito feliz, eu perco a mão, às vezes eu bebo demais, mas eu tento me policiar. Nunca fui atrás de nada porque tem que pagar a terapia, né? E aí você vê, às vezes eu acho mais fácil, é incrível, né? Mas eu não tenho dinheiro para uma terapia, mas eu tenho dinheiro para comprar uma roupa. Né? Então é uma coisa, a doença mesmo, né? Por conta de uma falta de tratamento após a cirurgia, alguns pacientes caem para alguma dependência química ou de substância. É muito comum o alcoolismo e não o uso de substância como cocaína, maconha, ou opioides, essas coisas. É como qualquer outra doença. Eu vou ter que mudar integralmente esse sujeito, eu vou ter que modificar muitas coisas para que ele possa encontrar prazer em outras coisas que não no álcool. Me deixava triste entrar dentro de um shopping e não sair de lá com uma sacola. Eu me sentia mal com isso. Era uma coisa que me deixava mal. E eu criei esse costume de estar comprando sempre, fazendo compras pela internet, compras indo em shopping. Nunca fui em nenhum médico para tentar tratar essa compulsividade, mesmo porque para você admitir é difícil, né? Às vezes você acha que está bem compulsivo, mas você acha que é normal. É muito importante que o paciente faça um acompanhamento terapêutico, um acompanhamento psiquiátrico, que tenha novas atividades, que tenha mudança de vida mesmo, para que essa cirurgia seja totalmente bem sucedida. A maioria dos casos ela é bem sucedida e se há tratamento após, ele não cai, normalmente ele não cai para esses problemas compulsivos, mas se a pessoa não se trata, é possível que venha acontecer algum tipo de problema posterior à cirurgia bariátrica. Na verdade, eu sinto que eu tenho que procurar ajuda, assim, eu acho realmente que eu tenho que procurar, mas ao mesmo tempo eu falo, não vou procurar porque eu não tenho dinheiro para pagar um psicólogo, por exemplo. Lógico que tem alguns que o convênio cobre, né? Mas eu acho que é igual o meu problema com dirigir. Todo mundo pergunta, mas você não dirige por quê? Não sei. É medo? Pode ser que seja medo. Nem eu sei dizer porque eu não dirijo. E talvez essa compulsão também. Às vezes eu penso que eu tenho medo de resolver ela e desenvolver outra coisa. Sei lá, eu não sei. Não sei mesmo, assim. É uma coisa que me incomoda, que eu preciso resolver, mas eu não tenho coragem de procurar ajuda. Acho que a palavra é essa. Quando eu vi que eu já não tinha mais onde colocar roupa, que eu já estava vivendo só essa compulsão, que aquilo já estava tomando conta de mim, eu decidi procurar uma psicóloga e ela me ajudou muito com essa compulsão. E eu consegui adormecer esse lado meu compulsivo dentro de mim, eu consegui deixar ele adormecido até eu me mudar para São Paulo. Me mudei para São Paulo e depois que mudei para cá, essa correria, faculdade, trabalho, cuidar de casa, um ambiente diferente do meu, eu comecei a desenvolver novamente essa compulsão e ainda tô nela. Se eu falar para vocês que eu não tô nela, eu ainda continuo nela. Acho que eu tinha uns 14, 15 anos e um amigo meu falou, adolescente também, você vai ganhar neném quando? E, nossa, aquilo me derrubou.
E aí eu morrendo de vontade de chorar. E aí eu entrei no carro da minha irmã. E aí começou a tocar aquela música do Renato Russo, se você quiser alguém em quem confiar, confie em si mesmo. Então, assim, foi muito marcante, sabe? Foi meio que um aviso de Deus, alguma coisa de que a minha história ia mudar. Quando eu vim do interior, eu passei um tempo no interior e voltei pra cá, pra São Paulo. Eu não arrumava emprego. E eu sabia que era por conta do peso, porque eu sempre tive muita experiência na área que eu trabalhava, que era financeiro. Então eu concorria com pessoas que eu sabia que era nítido na entrevista ou nas dinâmicas de grupo, que não sabia 1/3 do que eu sabia, e eu não era chamada para a segunda etapa, nada. E você percebe, né? Até pelas pessoas que estão com você na entrevista, você percebe que você tá descartada. Né, por mais experiência que você tenha. Eu passei constrangimento de ter que descer, de não conseguir passar na roleta do ônibus. E aí todo mundo olhando, né, o motorista para você descer e entrar pela porta de trás, né? Esse tipo de coisa que o gordinho sofre. No momento em que você não tem mais aonde culpabilizar o seu próprio corpo ou culpabilizar você mesmo, você não encontra mais saídas, né, para resolver isso internamente. Então você entra para outros tipos de transtornos aí, que a gente pode falar de transtornos mentais. Aí que a depressão que já tinha anteriormente, ou a ansiedade que já tinha anteriormente, aparece, né? Porque você fala, não, era porque eu era gordo, era porque eu não conseguia emprego porque eu era gordo. Mas no fundo talvez fosse uma questão da autoestima relacionada às ansiedades, ou às questões de humor mesmo que você tinha, não tinha forças para sair de casa, não tinha forças para entrar, vamos pensar nessa opção aí, eu não tinha emprego porque eu era gordo, talvez você não fosse atrás direito, porque você não tinha condições de humor para conseguir isso, né? Então, depois que você faz a cirurgia e retira essa justificativa, é que as questões mais profundas ou aquilo que está internamente a você aparecem, né? Aí que você percebe, olha, é isso mesmo, não era só porque eu era gordo. Eu sempre fui um adolescente muito gordinho, né? Então essa adolescência inteira foi sofrendo muito bullying. Com 15 anos de idade eu já tinha problemas de saúde devido à obesidade e era muito difícil. Quando eu completei 19 anos eu já não saía mais de casa por causa de... As pessoas me olhavam diferente, eu não queria mais andar de ônibus. Teve uma vez também que na escola alguns alunos fizeram um desenho de uma porquinha e falaram que era a Priscila. E aí eu fiquei desolada e fui falar para a professora. E aí a professora viu o desenho e ela deu risada. As pessoas começaram a me olhar de outra forma, eu comecei a viver de outra forma e eu já não era mais o mesmo Thiago. E isso foi mexendo um pouco com a minha cabeça. Isso foi me deixando, às vezes, muito bem, às vezes um pouco mal, por saber que as pessoas levam muito em consideração um corpo, porque eu sou a mesma pessoa que eu era 8 anos atrás, mas eu mudei muito fisicamente. E as pessoas, elas olham muito pra você, pro seu físico, não pra quem realmente você é. Sempre fui gordinha, né? Desde criança. Eu tive uma fase de magra pouca, na infância mesmo. E acho que na adolescência eu já comecei a ganhar peso. Aí com 22 anos de idade eu tive dois problemas que me afetaram. Um financeiro, de um roubo, e um de ordem sentimental mesmo, de relacionamento. E comecei a ganhar peso nessa fase. Eu ganhei 30 quilos em praticamente um ano. E aí eu comecei a briga, regime, remédios, e nada dava certo. E nessa época a bariátrica era... Eu tenho 47 anos, né? Então, nessa época, com 22 anos, a bariátrica não era algo ainda muito difundido, né? E também não era por convênio, né? Era pago e o valor era absurdo. Eu lembro que uma vez eu cheguei a consultar valores e era 45 mil uma cirurgia bariátrica. Então, lógico que eu não tinha a menor condição. Eu fui uma adolescente, assim, bem, vamos dizer, melancólica, né? Daí, com mais ou menos 22 anos, por aí, a minha irmã começou a falar de redução de estômago, né? Ela também tinha sobrepeso, mas não precisava da redução, né? E ela queria fazer. E a médica falou que não, que pra ela não tinha condições. E ela falou, olha, Priscila, por que você não vai lá e faz? E assim, eu fiquei muito com o pé atrás, né? Porque quando eu fiz, eu não conhecia ninguém.
Mas ao mesmo tempo eu senti uma ponta de esperança de que eu podia fazer alguma coisa por mim, né? Porque eu já tenho todo o histórico de familiares com pressão alta, né? Diabetes, e eu tava caminhando para a mesma situação. Com 20 anos de idade, eu já tinha muito problema de saúde. Eu tinha pressão alta, eu tinha os níveis de açúcar no sangue altíssimos para uma pessoa que só tinha apenas 20 anos. Mas o meu problema mesmo era a hipertensão. Eu tinha um problema de pressão que ele não controlava. Eu tinha que medir a pressão 3 vezes por dia no posto de saúde, porque ela já chegou aí a 23/8 e eu estava quase infartando. Então eu precisava logo tomar um jeito na minha vida. Até que eu fui no médico, o médico falou: você não vai durar muito tempo. Quando eu fiz a cirurgia bariátrica foi em 2012. Naquela época estava começando a popularizar a cirurgia, os convênios ainda não liberavam, então era uma coisa bem complexa. Tanto é que quando você se internava, você ficava 7 dias no hospital. Hoje não mais, hoje você fica no máximo 1 dia e é tudo por vídeo. Quando eu fiz era um corte aberto, que via do umbigo até próximo do peito, era um corte aberto muito grande. Era uma cirurgia muito demorada, até 10 horas de cirurgia. Apareceu a oportunidade de eu estar fazendo no hospital da minha cidade, que era um hospital muito grande, que o prefeito tinha feito na época. E iriam selecionar 10 pessoas para estar fazendo a cirurgia bariátrica. Quando eu comecei o tratamento, eu pesava 140 quilos. Durante o tratamento, eu perdi 18 quilos, operei com 122. E perdi 65 quilos na época. Não lembro muito o período que eu perdi esses 65 quilos, mas foi, acho que em 1 ano, mais ou menos 1 ano e meio, né, eu perdi esses 65 quilos. Fiquei bem, né, comigo mesma. Sempre tive um problema de falta de estima. Nunca tive autoestima, sempre tive, mesmo agora, mesmo quando eu emagreci. Quando eu emagreci, eu até ganhei um pouco de autoestima, mas acho que quando eu fiz a plástica melhorou um pouco mais. Só que agora com o reganho, tô tendo, né, até agora eu tive um reganho de 15 quilos de 2 anos pra cá, depois de 5 anos de cirurgia. E aí o bicho tá pegando, né, porque na minha idade é um pouco mais difícil, né, de perder, e 15 quilos não são 5. Então tá um pouco complicado, né, agora pra mim. Já às vezes bate uma depressão, a estima já baixou bem de novo. Quando eu fiz a redução, eu achei que todos os meus problemas iam acabar, que eu ia ficar magra, linda, maravilhosa. E aí teve um dia que eu fui pra praia, ainda não tava nesse peso, mas eu tava com 68 quilos, já tava magra. E aí eu tirei uma foto, uma selfie, né, assim. E aí eu olhei naquela foto, o meu braço cheio de estria, porque eu também tenho estria no braço. Eu falei, gente, eu tô horrível, eu não tenho nada de bonito aqui. Transtorno que chama transtorno dismórfico de imagem, né? Que muitas vezes está associado com transtornos alimentares. Existe um outro transtorno que chama transtorno dismórfico de imagem, né? Que muitas vezes está associado com transtornos alimentares. O indivíduo não se enxerga como deveria se enxergar. Ele está dentro do DSM como dentro dos transtornos alimentares, porque eu me olho no espelho e ele é quase uma psicose, onde a minha percepção de imagem não é real, ela é fantasiosa, né? Eu me enxergo diferente daquilo que eu sou. E isso é muito grave, porque decorrendo disso eu posso ter diversos transtornos graves alimentares, por exemplo, bulimia, anorexia, porque eu estou me enxergando diferente do que eu sou mesmo, né? Eu consigo enxergar gorduras onde não existem, eu enxergo um corpo diferente daquilo que eu sou. Eu ainda me imagino como eu era antes, por exemplo, antes de eu fazer a cirurgia bariátrica. Vai atrás de compras, uma para satisfazer uma autoestima, né, uma confiança que ele não tem. Então eu preciso mostrar algo para esse mundo, eu preciso dizer que eu tenho um corpo agora diferente, que eu posso comprar, que eu posso ter novas roupas, né? Porque provavelmente no passado, quando ele era obeso, ele não tinha tantas opções, ele não tinha essa possibilidade, né? Mas agora tudo muda, né? Quando o paciente ele faz a cirurgia bariátrica,
o corpo dele muda completamente e ele se percebe de uma maneira diferente, mas a autoestima que precisa ser tratada ao longo desse processo não foi feita, né? Eu não consegui manejar a autoestima, eu não consegui crescer muito com a autoconfiança, então eu preciso ainda colocar dentro de mim algo, eu preciso preencher um vazio que talvez eu tenha, e eu vou preencher com algumas coisas. Com o quê? Com coisas, com roupas, com sapatos, com bolsas.